Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Agora a gente vai ter uma apresentação com um tema bem interessante de ambidestria organizacional. Hoje a gente está com um convidado, o Fábio, da UIME, e ele vai trocar essa ideia com a gente. Com você, Fábio. Obrigado, Tiene. Mais uma vez, estou muito contente de estar aqui com vocês, ajudando a Build aqui nessas apresentações, junto com esse evento fantástico da Startse Silicon Valley Conference. E, enfim, estou bem feliz de poder trazer esse conteúdo de ambidestria organizacional aqui para todo mundo. É um tema, para mim, que eu sou apaixonado, e eu acho que é bastante novo, né? São termos novos que a gente vem usando na administração e espero que esse conteúdo seja proveitoso para todos vocês. Eu sou Fábio, sou líder de estratégia e transição cultural na UIME. Meu dia a dia é ajudar executivos a olharem para as grandes mudanças do mundo e as encararem não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Então, na conversa aqui de hoje, a gente vai conversar sobre a inovação no centro das organizações, sobre como explorar negócios, sobre o dilema da inovação, os tipos de ambidestria, suas dimensões, e 3 desafios para empresas no Brasil. Então, a gente olha primeiro lá para fora, depois a gente dá uma olhadinha aqui no Brasil. Rapidamente sobre mim, tenho 45 anos, sou paulistano, ribeirão pretano de coração desde 2011. Tenho 2 filhos, o Guilherme e o Henrique, sou casado com a Paula desde 2001. Economista, administrador e passei por grandes empresas como Arthur Andersen, Telefônica, Price e Minerva. E mais recentemente eu me juntei ao IME, onde eu trabalho com estratégia, transição cultural, transição digital. E eu vou ficar feliz se vocês me chamarem aí para um bate-papo nesse link do LinkedIn que está aí na tela, tá bom, pessoal? Então, bora lá, vamos falar sobre estes executivos que a gente tem ajudado. São executivos como a Ana, que é uma mulher de 40 anos, ela é uma gerente de marketing de uma grande empresa, uma multinacional que foi montada pelo menos na metade do século passado e que é como um navio de cruzeiro, né? Uma empresa estabelecida, que já está andando, que já é forte, parruda, e ela tem dentro dos seus valores, né, dentro das plaquinhas que ela coloca, espalha nas suas empresas, 2 temas. É uma empresa que é inovadora e que tem excelência operacional. E isso aqui já surge um primeiro ponto de interrogação. Será que é antagônico uma empresa ser ao mesmo tempo inovadora e excelente em suas operações? Deixo aqui a pergunta, depois a gente vai falar mais sobre isso. O dia a dia dessa executiva, né, da Ana, que é essa gerente de marketing, tem muitos calls, muitos reportes, muitos budgets, forecasts. E aí um dia a Ana recebe um presente do CEO da empresa, que é uma caixa. Essa caixa tem um chapéu, e esse chapéu é o chapéu de inovação. O CEO chega para ela e fala assim, olha, Ana, deixa eu te contar, a empresa está enfrentando aqui uma onda de startups entrando no nosso mercado, tem um monte de empresas de tecnologia que está entrando por aqui, nosso plano estratégico precisou ser revisto, e a gente tem que ficar muito de olho na inovação para não ficar para trás. Se essa história é familiar para vocês, é porque possivelmente você ou algum amigo já passou por essa situação, e a verdade é que a gente sabe que tem muitas empresas que estão encarando essa realidade. Porque até o tempo em que essa empresa foi estabelecida, as coisas eram mais previsíveis, mais estáveis, as coisas eram mais calculáveis, os precedentes que existiam para trazer a empresa até aquele momento eram mais conhecidos. Só que o ambiente está cada vez mais volátil, incerto, complexo, ambíguo. A gente já ouviu falar sobre essa sigla, VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. E como é que fica, então, para a Ana, né, ter que lidar com 2 lógicas tão distintas? Ser uma excelente gerente de marketing que opera no seu dia a dia os seus negócios e ainda ter que cuidar da inovação dentro dessa empresa, né, que é com essa encomenda que ela recebeu do CEO. Então, essa executiva, ela tem no dia a dia o chapéu de marketing, não precisa ser o do marketing, pode ser de operações, de TI, finanças, compliance. Já vi responsáveis por compliance também serem responsáveis por inovação.
apesar disso parecer distante, aí tem uma questão de aptidão de profissionais como esse, é um cliente da nossa rede aqui. Então, a Ana agora tem esse chapéu da inovação também. Como é que ela faz para lidar com os dois chapéus? Isso é o que a gente chama de dilema do inovador. O dilema da inovação é um conceito que foi trazido por esse estudioso, que é o Clayton Christensen, que faleceu há pouco tempo. Ele é um professor que estudou muito inovação e, como bom americano, professor americano que é, ele foi estudar casos. Ele estudou dezenas, centenas de casos para conseguir compreender o desafio de conciliar as duas operações tão diferentes, a sustentação e a disrupção. Enquanto sustentação é a melhoria de performance em produtos e serviços existentes, aquilo que a gente faz bem, continuar fazendo cada vez melhor, a disrupção é aquilo que tem a ver com criar necessidades, criar produtos e serviços para atender necessidades futuras dos clientes. Então, aqui a gente está falando de duas formas de explorar aquilo que a gente é bom, que infelizmente não tem tradução boa para a língua portuguesa, né? A melhor forma que a gente tem é realmente se referir aos dois termos em inglês, que é o exploitation e o exploration. Os dois em português significam exploração. Mas então, para simplificar aqui didaticamente, né, essa conversa que a gente está fazendo, eu vou colocar os dois separadamente. Exploitation, em inglês, exploitation e exploration, só para a gente diferenciar, beleza? O exploitation, então, é a exploração daquilo que a empresa tem agora. Seus ativos, aquilo que ela já sabe fazer bem feito com seus produtos, porque tem baixo nível de incerteza, tem altas taxas de sucesso, o foco é no ganho a curto prazo. E aí, com isso, à medida que a empresa explora, né, exploita, né, tá fazendo um anglicismo aqui, o seu core business, ela consegue adquirir mais confiabilidade, eficiência e controle naquilo que ela já faz bem feito. Já o exploration foca no desconhecido, naquilo que a organização ainda não sabe ou ainda não experimentou. Tem a ver com investigar novos negócios, novas formas de fazer negócios. E talvez o grande problema, né, para essa coisa de explorar o novo é que ela consome dinheiro agora, só que o retorno é incerto, o retorno é distante. Então tem um alto nível de incerteza e baixa taxa de sucesso. Então, imagina que uma empresa que fala em excelência operacional, como que ela vai lidar com incerteza e baixa taxa de sucesso? É uma coisa complicada, né? Então, por que operar essas duas lógicas é um dilema, né? Porque as empresas, elas querem avanço, querem inovar, mas tem muita dificuldade para tolerar o erro, tem baixa tolerância para lidar com esta incerteza e com as baixas taxas de sucesso que a gente falou agora há pouco. E é justamente para dar conta do gerenciamento dessas duas lógicas que existe o conceito de ambidestria organizacional. E é disso que a gente vai falar agorinha. Muito bem, o objetivo de quem trabalha com ambidestria organizacional é construir um conjunto de capacidades nas empresas para acomodar os dois mundos, o exploitation e o exploration simultaneamente, né? Então, ao mesmo tempo, tentar conduzir os dois. E aí, a gente pode falar de três tipos de ambidestria organizacional. A contextual, a sequencial e a estrutural. Então, vamos falar de cada uma aqui. A contextual é aquela em que cada pessoa da empresa, cada CPF que trabalha dentro da empresa, pode escolher, por conta própria, se ele quer participar do exploitation ou do exploration. Ele escolhe se quer participar dos dois simultaneamente. E isso acaba funcionando quando as empresas detectam que o seu mundo de inovação não é muito distante do seu core. Isso não é tão comum para quem está buscando a inovação, duas formas de inovação, aquela que é a aditiva ou a disruptiva. Inovação incremental ainda tem mais a ver com isso, mas a aditiva e disruptiva tem menos a ver. Então, vamos lá, existe este tipo de ambidestria contextual. Talvez valha mais a pena para aquelas empresas que estão muito mais ligadas ao mundo dos commodities,
Pensa numa usina de Itaipu, né, que praticamente o mercado dela não muda nada a cada 30, 40 anos, né? O que não é uma realidade para uma empresa como a Build aqui, por exemplo, a Build Vita, que certamente está tendo que criar produtos novos a mudar até em função da pandemia, novas realidades de home office, pessoas experimentando trabalhar e viver dentro do mesmo ambiente, né? Existe também, então, como eu falei agora há pouco, a indústria sequencial. Ela praticamente separa por meio faz uma separação temporal, né? O que é isso? Então, práticas gerenciais que são adequadas para cada estágio de uma iniciativa de inovação. Fazer isso também pode trazer alguns problemas, como cada vez que você faz essa diferenciação, tem uma dificuldade de organizar a empresa, redefinir a estratégia, tem que repensar a estrutura, os processos, de acordo com cada estágio que vai evoluindo aquela inovação que você tem. Então, sequencial também existe. E o terceiro exemplo é aquela chamada de ambidestria estrutural, onde exploitation e exploration ficam em unidades de negócios separadas. Tem estratégias diferentes, estruturas diferentes, processos diferentes. O que rola com esse tipo de negócio é que tem demanda muito trabalho, tem um alto empenho da alta liderança da empresa, porque é imprescindível gerenciar essas unidades e essas estruturas de forma diferente. A gente conhece um caso muito bom, que é cliente nosso, que é a Bosch, que fez esse movimento, e ela vem colhendo grandes frutos desse tipo de movimento, de separar em dois negócios, porque, afinal de contas, tem produtos lá dentro da Bosch que ela acaba lidando até mesmo com vidas, né? Equipamentos que vão para dentro de veículos precisam ser o máximo da qualidade, né? Não dá para trabalhar muito naquilo, mas ela pode explorar outros negócios a partir das suas competências, que é isso que ela tem feito ultimamente. Então, todos esses modelos são possibilidades de implantação de ambidestria organizacional. Todas têm prós, todas têm contras. E aí a gente conheceu o trabalho de uma professora chinesa que trabalha na Universidade de Michigan. O nome dela é Yang Shen, e ela propôs um conceito que se chama ambidestria dinâmica. Talvez aí, então, seria o quarto modelo. A ambidestria dinâmica, ela trabalha sobre o conceito de que existem vários aspectos dentro da organização, ou vetores dentro da organização. Eu prefiro usar o termo dimensão dentro da organização, que esses 7 elementos, ou essas 7 dimensões, precisam ser trabalhadas para que você consiga ter o melhor de cada um dos 3 modelos falados pelo Christensen e aplicar o melhor daquilo dentro da sua organização. Então, construir um equilíbrio, né, entre exploitation e exploration é o que essa professora traz de novo aqui para aquilo que a gente quer defender até o final dessa nossa apresentação, pessoal. Então, vamos falar aqui do primeiro elemento, né, da primeira dimensão, que é a estratégia. Quando a gente pensa na estratégia do lado do exploitation, ela tem a ver com algo que é deliberado. De uma forma simples, é a estratégia do jeito que a gente conhece e do jeito que a maioria das organizações trabalha. É a busca do EBITDA, dos resultados, da entrega do valor para o acionista, de satisfação de clientes, satisfação de funcionários. Um Balance Scorecard tradicional, se é que ainda faz sentido para a sua indústria aplicar o Balance Scorecard, né? Um Balance Scorecard que tem suas grandes vantagens, mas tem a desvantagem de sempre olhar para um intervalo muito longo, acaba travando um pouco os negócios, né? E não engaja as pessoas. Mas, enfim, está lá. E tem também, do lado do exploration, a estratégia que a gente chama de emergente, porque é uma estratégia que ela não nasce pronta, ela vai sendo aperfeiçoada à medida que se aprende o caminho. Cada nova iniciativa que tiver dentro desse contexto do exploration vai caminhar, deveria caminhar sem ter grandes diretrizes que se tornem travas para avançar essas iniciativas, né? Então, em vez disso, dentro dessa estratégia emergente, o que as empresas têm que trabalhar
para aguardar um amadurecimento da iniciativa e aí depois define as diretrizes estratégicas mais concretas. Então, já começa a ter um modelo de pensar a estratégia separada de um negócio para o outro, né? Aquilo que você está explorando no core business e aquilo que você está explorando para o seu futuro. Em termos de estrutura organizacional, né, o exploitation ele tem procura pensar de uma maneira mais mecanicista, né? Funciona super bem para áreas como jurídico, como finanças. Imagina que uma empresa de capital aberto, né, que tem ações na bolsa de valores, né, um banco, por exemplo, poxa, ele tem que ser super quadradinho, né? Ele tem que cumprir regras, ele tem que seguir diretrizes que vêm regulatórias às vezes, né? Então, para as estruturas que trabalham com coisas que exigem rigor, é natural que a estrutura organizacional siga um modelo mais mecanicista. Não quer dizer que não pode fazer experimentações, mas a lógica dominante deve ser mais essa mecanicista. Já dentro do mundo do exploration, a gente fala de uma estrutura organizacional que é mais orgânica, né? Então, estruturas como pesquisa e desenvolvimento, engenharia, existem já empresas que colocam uma área de inovação que permita, né, você trabalhar de uma maneira que os times se reorganizam, que os times têm autonomia de decisão. Nesse mundo do exploration, isso tem muito mais sentido. Um terceiro elemento que a gente traz é a questão dos incentivos. No mundo do exploitation, né, para aquilo que faz sentido, se paga por performance, se paga por desempenho. O melhor indicador de desempenho, à medida que você avança no seu negócio, nos seus KPIs, né, nos seus indicadores de desempenho, paga-se por performance. Mas não tem sentido pagar por performance no mundo do exploration, porque esse é um ambiente que certamente você não terá resultado no curto prazo. Faz mais sentido você ter tolerância ao erro, você ter sucesso a longo prazo e, eventualmente, até parar no que a legislação exige de pagamento. A recompensa dentro desse mundo afasta a motivação e impede a exploração. Isso que esses pesquisadores captaram, né? Tem muita empresa.com lá no Vale do Silício que nem paga mais bônus, porque a ideia é, cara, cria um novo. Você tem que se desamarrar da preocupação em ter um indicador de desempenho, você tem que ter outros tipos de incentivos, né? Um incentivo que leve em conta a tolerância ao erro inicial, que recompense pelo sucesso a longo prazo, por exemplo, modelos que viabilizem que essas pessoas se tornem sócias do negócio, isso é pensar a longo prazo, né? E também uma cultura que celebre o erro como aprendizado, para que as pessoas se sintam motivadas a tomar cada vez maior risco. Tomar risco tem a ver com, quanto maior o risco, a gente já sabe disso, maior as possibilidades de retorno, né? Quando a gente fala mais um elemento aqui, que são o elemento de processos, né? O exploitation, ele tem uma orientação voltada para a execução. Então, talvez uma sequência ideal você faz o design, você faz o desenvolvimento, testa e lança. Então, à medida que você alcança a eficiência, fazer as coisas certas e a eficácia, fazer certo as coisas e fazer as coisas certas, né? O exploitation está ligado a isso, é focado na execução. Já o exploration tem mais a ver com o search oriented, né? Orientado para a busca. E que conceitos que se aplicam mais nesse caso, né? Certamente vocês já ouviram falar sobre o Lean Startup, sobre o Design Sprint, sobre mentalidade ágil, porque nesse mundo não tem a coisa bem especificada logo no início do projeto. O que se sabe é uma hipótese. E sabe-se também que dentro desse mundo você tem que alcançar de forma incremental, iterativa, por meio de experimentação, feedbacks, para que você consiga identificar o que funciona e o que não funciona. E aí é que você vai buscar um modelo de negócio que viabiliza e torna aquilo lucrativo em algum momento futuro. Um outro elemento que a gente pode olhar dentro dessa ambidestria é o envolvimento do cliente.
O exploitation tem a ver com aqueles mainstream customers, né? Os clientes que são mais convencionais, aqueles que a gente já sabe muito da história do que é importante para eles, o que é valor para esses clientes. Porque a gente já sabe, ao saber isso, a gente trabalha em organizar os nossos processos, as nossas estruturas para a demanda de mercados que estão aí no nosso dia a dia. E isso vai durar um tempo, a gente sabe que isso vai estar presente no dia a dia. Agora, quando a gente fala de exploration, a gente está falando de lead users, né? São demandas de mercados que estão começando a nascer, são mercados latentes, são mercados ainda muito jovens, né? E aí é importante falar com clientes que a gente reconheça como early adopters, né? De novo, tem que usar o termo em inglês aqui, aqueles que adotam primeiro, porque são esses caras que adotam primeiro que ajudam a fazer com que essas demandas que estão nascendo tomem impulso. Então, até a sua forma de organizar os seus times, de falar com clientes, né? Seu time que cuida dos seus principais clientes ou daqueles que vão ser explorados, até a organização do seu time, eventualmente você precisa de pessoas com perfis completamente diferentes dentro do seu negócio. Quando a gente fala aí, talvez já do penúltimo elemento que a gente olha, que é o supply chain, no exploitation, o que você precisa ser é eficiente. As suas demandas têm que ser previsíveis, o seu foco tem que ser em redução de custo, qualidade elevada ao máximo nível. Então, assegurar que a sua entrega está sendo feita, que a sua rede de fornecedores está sendo feita da melhor forma possível, no menor custo possível, aliado à qualidade que você se dispõe a entregar o seu produto. Já no exploration, a gente está falando de algo que é mais responsivo. Como os prazos de produção são menores, a gente precisa trabalhar com baixo custo de setup, com lotes pequenos, com demanda imprevisível e que vai requerer adaptação à mudança, tanto nas características daquilo que a gente está desenvolvendo ou recebendo dos nossos fornecedores, quanto também das demandas que nós vamos lidar com aquele mercado latente que eu falei agora há pouco. O foco neste mundo aqui de exploration tem muito mais a ver com flexibilidade e principalmente capacidade de resposta rápida. Capacidade de resposta. Então, nota que no primeiro caso, né, o que você precisa ter é o técnico mais perfeito possível. No segundo caso, o que você precisa ter é o cara mais flexível possível, com rápida capacidade de resposta. De novo, a gente está falando de times, pessoas, forma como a gente organiza processo, forma como a gente organiza a nossa cadeia de fornecimento, né, o supply chain. E por último, um aspecto super relevante, ainda mais nos tempos de hoje, com tanta crise depois do Covid, que está tendo tanto M&A espalhado por aí, é importante ter muita clareza de que o exploitation, ele precisa trabalhar uma integração de negócios para aquilo que for completar o core business e adquirir alguns recursos para o negócio daquilo que a gente já sabe fazer. Então, a gente, quem aqui não passou por uma fusão, uma aquisição, saiba que um dia passará. Não, isso é inevitável. Eu já passei por mais de 10 na minha vida, seja trabalhando numa empresa que foi adquirida ou numa empresa que estava adquirindo, né? Então, a integração precisa acontecer de forma muito rápida, efetiva. A empresa adquirida precisa começar a seguir políticas, procedimentos o mais rápido possível. E aqui é sempre importante diferenciar que no mundo do exploration, para empresas que estão sendo adquiridas para explorar algo que vai ser novo no seu negócio, você tem que dar total autonomia para que eles possam continuar desenvolvendo novos negócios, desenvolvendo novas capacidades. A autonomia desse povo tem que ser protegida, o CEO tem que se preocupar em proteger para que essa turma que tem a sua própria estratégia, a sua própria estrutura, os seus próprios processos, não sejam contaminados pela cultura da outra empresa que já está aqui na exploração, ou do outro negócio, não precisa ser outra empresa, do outro negócio. Né? Então, uma integração prematura dessa turma que entra aqui tem que ser evitada, porque a gente sabe, a história mostra que a integração dissolve essa empresa adquirida e destrói as capacidades de exploração. Então, tem várias coisas aqui dentro desse contexto que é super importante
da gente olhar para esses 7 elementos que eu falei aqui. Bom, pessoal, a gente passou então por 4 conteúdos, né, falando da inovação no centro, sobre como explorar, sobre o dilema da inovação, os tipos de ambidestria, essas dimensões todas. E a gente vai dar uma olhada agora em como que isso se reflete aqui no Brasil. Tornar empresas ambidestras é um dos trabalhos que a gente tem na UIM, é um tema que a gente adora ajudar a construir dentro das empresas, a 4 mãos sempre, que é como a gente faz. A gente acredita que pode e deve trazer abordagens mais contemporâneas para as grandes empresas, aproveitar o potencial de impacto que essas grandes organizações já têm, né, para que a transformação aconteça para essas pessoas que estão vivendo o dia a dia. E a gente vem observando, né, que os desafios que essas empresas têm no Brasil para fazer a ambidestria acontecer são até um pouco mais severas do que, ou mais difíceis, né, do que o que a gente viu nos estudos desses outros professores lá dos Estados Unidos. A gente conversou com diversos executivos de várias empresas, conhecemos os modelos históricos e a gente chegou a 3 principais desafios que essas empresas mostraram. Então, nós vamos falar desses 3 desafios, porque a gente acredita que quem está assistindo aqui vai se identificar com alguns deles, se não todos os 3. O primeiro elemento é que a estratégia global não representa a estratégia e a realidade local. Falamos com multinacionais, não é o caso da Build aqui, que é uma empresa local, né? Mas a gente conversou com algumas empresas multinacionais e a gente notou que a matriz elabora um plano que é muito difícil de executar no Brasil e isso descola da realidade local. O segundo elemento é que o foco e os esforços da organização estão muito voltados para o resultado de curto prazo. Esse é um outro elemento. E o terceiro é que os empreendedores ainda são minoria nas grandes empresas. Empreendedores, né, para aqueles que como a gente tem até alguns casos de intraempreendedorismo, que a gente pode citar exemplo, mas isso é um negócio ainda bastante raro aqui no Brasil. Vamos falar de cada um desses 3 aqui com um pouquinho mais de detalhe. Então, estratégia de multinacional que a gente entrevistou, a estratégia é elaborada lá na matriz, na Alemanha, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, no Japão. E praticamente nessas empresas que a gente falou, não tem um processo que considera as particularidades da região, Brasil, América Latina, América do Sul, seja lá o que for. Né? Alguns casos, a gente viu que as regiões sequer são envolvidas durante o desenho da estratégia. E aí, apesar da organização no Brasil ela ter flexibilidade para desdobrar de acordo com as suas iniciativas locais, ainda tem um bocado de desafios. A gente notou que estratégia vem sendo comunicada por meio de uma apresentação de slides, se expõe a visão, fala da missão, dos valores, fala do budget, da visão estratégica, dos objetivos e dos resultados financeiros esperados. Mas olha só, a gente teve um diálogo com uma dessas pessoas que a gente entrevistou, né? E a gente, encurtando aqui, a gente perguntou quando foi a última vez que você se informou e você estava bem a par da estratégia global da sua empresa. Eu recebi um PDF no meu e-mail da estratégia global da empresa, da estratégia, inclusive, daquilo que vale para o meu país aqui, para o Brasil. E o que você fez quando você recebeu esse PDF? Eu fui direto lá para o último slide para ver qual era o budget que eu tinha que atingir. Acaba sendo muito reducionista isso, né? Então, o que acontece? Como muitas vezes a estratégia é direcionada para objetivos de médio e curto prazo, as iniciativas também acabam voltando para curto e médio prazo e desestimula projetos de inovação, novos negócios que podem trazer resultados no longo prazo. Então, isso até confirma um pouco daquilo que a gente viu agora há pouco ali nos slides anteriores. Então, falando aqui do mais um elemento, que é o foco no resultado de curto prazo, né? O que a gente vem vendo? Que equilibrar a sustentação e disrupção é um desafio no curto prazo, porque requer muito esforço da organização para cuidar do curto prazo. Então, a forma de reconhecer a remuneração salarial, os incentivos dos executivos estão quase que integralmente relacionados a fazer aquilo que nós precisamos cumprir dentro deste ano. Então, o foco acaba sendo excelência operacional e não inovação.
E isso é ainda mais forte em empresas de capital aberto, porque o foco da alta liderança é entregar valor para os acionistas, né, e direcionando os esforços para esse curto prazo, para que a gente tenha uma melhor performance das ações na bolsa. Né? Então, tem essa conexão. Apesar de ter não, precisamos inovar, essa empresa precisa ser inovadora e tudo mais, mas no fim tem muito ainda da pressão de bolsa para fazer as coisas acontecerem no ano vigente, né? E aí as iniciativas de exploration acabam sendo despriorizadas. E aqui nesse slide a gente acaba, tem uma forma da gente ver e organizar a estratégia de inovação da empresa em 3 horizontes. O horizonte 1, que é aquele que tem por ambição endereçar as inovações que a gente chama de incrementais. O horizonte 2, que são aquelas aditivas, uma receita nova no médio prazo para algo que a gente já tem das nossas competências principais aqui. Eventualmente você lançar um negócio agora para começar a ter uma receita daqui a 2 anos, isso está dentro do horizonte 2. E o horizonte 3, que é cheio de incertezas. Hoje mesmo eu tive uma reunião com uma empresa que já tem 63, 64 anos de vida, e eles comentaram sobre a dificuldade que eles vêm tendo, né? Que o budget hoje dela está mais ou menos assim, 98% do dinheiro está focado no horizonte 1 e só 2% no horizonte 2. Eles sentiram que vai ser muito difícil eles conseguirem continuar sendo competitivos no longo prazo, porque não estão gastando nada para explorar o futuro, né? Então, essa é uma empresa que sentiu o baque, está sentindo a entrada de competidores de tecnologia num mercado que sequer se imaginava que iria entrar, está acontecendo lá com eles, enfim, e agora eles vão começar a experimentar o futuro. Para citar um exemplo também de empresa de tecnologia, né, que está como o Google, né, saiu recente algumas matérias falando sobre isso. O Google ele tem uma preocupação constante em melhorar o desempenho do buscador, esse que a gente usa todo dia, né? No horizonte 1 dele, ele está ali trabalhando para fazer esse buscador ser cada dia melhor. E tem uma lenda, né, que eu não sei se é lenda ou não, se está de verdade, né, de que tem uma turma lá nos Estados Unidos, em São Francisco, que está pensando em como levar a internet para Marte. Como é que você vai ter internet em Marte, né? Porque daqui a 5 anos a gente vai ter humanos vivendo por lá, né? O humano vai chegar, pega o foguete, vai para lá, chega, manda um bilhetinho, um zap para a esposa falando, ó, querida, cheguei, o dia está ensolarado com muita poeira por aqui. Então, o Horizonte 3 ele é cheio de incerteza, mas ele tem que ser explorado. Empresas como o Google estão ensinando isso para a gente e a gente sente, à medida que avança nas nossas conversas com outras empresas, que isso começou a ser uma preocupação cada vez mais intensa por aqui também. E o terceiro e último aspecto que a gente fala é sobre o empreendedor sendo um perfil raro nas empresas, né? O que a gente notou? Que nessas organizações por onde a gente passou, tem ótimas pessoas que são inventoras, tem outras que são excelentes como executivas. As inventoras são aquelas que são curiosas, elas procuram entender o problema, propor soluções de negócio, elas testam soluções e baratas, mas elas são muito poucas dentro da empresa para conseguir fazer com que os novos negócios sejam viáveis. Essa visão ainda está um pouco rara. Tem bastante executivo, que são aquelas que são direcionadas aos resultados, a vendas, atendimento ao cliente, gestão e controle, se dão muito bem com processos, com controles, com hierarquia. O que a gente sabe é que ambos os perfis são bastante necessários para o sucesso das empresas, mas um perfil que reúna as duas características ainda é muito difícil de encontrar. Então, esses 3 fatores representam os principais desafios que a gente enfrenta aqui no Brasil para equilibrar sustentação e disrupção. Cada organização tem as suas características, mas a gente infere que os temas de estratégia, priorização de esforço e perfil dos profissionais é um cenário muito similar, em geral, no Brasil. Bom, gente, tem um bocado de coisa para colocar a ambidestria de pé, funcionando na empresa, e sempre surge uma pergunta, será que vale a pena, então, diante de tudo isso, né? Realizar investimento em ambidestria supera custo? E a resposta que a gente tem é que é sim. A ambidestria organizacional constrói capacidade para a empresa estar organizada de uma maneira compatível com o futuro que ela quer construir para ela mesma. A gente sabe que
que isso é o caminho. A gente já tem muitas evidências de que esse é o caminho. E principalmente porque vai possibilitar que as empresas enfrentem ameaças disruptivas dos seus mercados. E que isso vai resolver o problema, o dilema do inovador. Curto prazo, isso pode parecer um investimento ruim, porque vai consumir recursos agora, mas a ambidestria ajuda a garantir a sobrevivência e a prosperidade da organização no longo prazo. Principalmente, a ambidestria reconhece que exploitation e exploration são lógicas contraditórias, usam diferentes formas de gestão, e gerir essas duas lógicas requer comprometimento e habilidade que não acaba, né? É uma jornada que vai estar continuamente sendo aperfeiçoada dentro das empresas. Mas a gente acredita muito que este é o caminho a ser perseguido dentro das empresas. Para dar alguns exemplos também, só para já caminhando para o fim da apresentação, 2 professores, um de Harvard e outro de Stanford, né, que é o Charles O'Reilly e o Michael Tushman, realizaram um estudo, né, para avaliar qual a efetividade da ambidestria em grandes empresas. E eles detectaram que tem, nessas 35 empresas pesquisadas por eles, detectaram que aquelas que trabalham ambidestria há mais tempo, 90% dessas empresas atingiram seus objetivos de médio e longo prazo. Do outro lado, eles identificaram, né, então aqui está uma organização mais ambidestra, né, como é o caso da Bosch, que eu comentei com vocês, mas eles detectaram que há outros modelos, né, em que se dedica algum tempo do pessoal de marketing, de vendas, de pesquisa e desenvolvimento, mas não existe uma estrutura muito clara, então são dentro dos projetos funcionais ligados à própria estrutura. Existem equipes multifuncionais, esse é um outro modelo, e o terceiro é aquele que a gente coloca como um grupo dentro da organização, uma célula à parte. Já caminhando aqui para o fim, pessoal, a gente acredita na UIMI que antes de saber onde a gente quer chegar, a gente precisa saber onde está. É como um GPS que a gente precisa saber a origem e o destino para a gente poder caminhar. Então, a gente construiu um assessment de inovação corporativa que sintetiza vários dos estudos, né? A gente trouxe da Singularity, do MIT, da Prophet, e a gente definiu 6 dimensões de inovação, e dentro dessas 6 dimensões que estão aí na tela, a gente avalia 5 estágios de inovação, desde o negócio que atua como sempre, as usual, até a empresa que já tem inovação dentro da estratégia e trabalha para disseminar. Então, a gente sabe, né, a partir desse estudo, que executivos como a Ana, tem outros executivos como vocês, que têm vários chapéus, que estão buscando uma forma de se atualizar para enfrentar todo esse ambiente VUCA, né, vulnerável, incerto, complexo e ambíguo. E, em poucas palavras, o que a gente pode dizer depois desses 50 minutos, né? Que colocar a ambidestria para funcionar não é um trabalho trivial, mas que tem que começar a praticar, a desafiar o status quo, a incorporar novas ferramentas, ter narrativas de projetos realizados de forma contemporânea. E a gente acredita que é a prática que constrói o futuro, o sucesso da ambidestria. As decisões que a gente tomar agora é que vão viabilizar o futuro que a gente quer construir para a nossa empresa, para o mundo, para a nossa vida e afim, enfim, para tudo aquilo que envolve o nosso CPF e o nosso CNPJ. Para finalizar, eu deixo aqui uma pergunta, que é a seguinte: como que a sua empresa pretende explorar, tanto exploit quanto explore, os seus negócios daqui para frente? Novamente, aqui estão os meus dados, meu e-mail, meu celular, meu LinkedIn eu já coloquei no início da apresentação, e também tem algumas referências bibliográficas. Essa apresentação poderá ficar disponível para quem tiver interesse. Tá bom, pessoal? Então, falta aqui a palavra para a Etienne, estou aqui à disposição para responder perguntas e respostas. Muito bom, Fábio. Parabéns pela excelente explicação de um tema que não é tão simples, né? Eu queria tirar uma dúvida. A gente tem um programa de intraempreendedorismo na empresa, no grupo Buildvita, o Impulso. Isso quer dizer que a gente já é uma empresa ambidestra? Muito legal a sua pergunta. Eu conheço o programa Impulso, inclusive a gente deu um impulso para esse programa junto com vocês no ano passado. A gente ajudou o time interno de vocês a construir um pouco da lógica dele. E a minha visão é de que sim,
principalmente porque vocês estão preocupados com oferecer oportunidades de crescimento para as pessoas, pessoas que trazem ideias, desde que bem fundamentadas nessas ideias, né, e conectadas com o ambiente de negócio de vocês, elas se disponham a se tornar um empreendedor, um intraempreendedor, e a empresa, por outro lado, né, estimula esse intraempreendedor, tanto dando conhecimento, mentoria, cursos e até permitindo que esse cara se torne um dia um sócio da empresa. Isso é muito visão de longo prazo. Vocês já têm aí bons conceitos de ambidestria sendo aplicados no dia a dia da Build Vita, né? Então, tenho muitos elogios para esse programa de vocês. Certamente tem pontos de melhoria, mas com toda certeza vocês já estão experimentando ambidestria dentro do grupo de vocês. Legal. Para finalizar, você poderia falar um pouquinho o que você recomenda para a empresa que quer começar a trabalhar com isso? Boa. Primeira coisa é sensibilizar a alta administração da empresa, né? Se a alta administração não tiver sensibilizada, acreditando que isso é o caminho, é muito mais difícil. Então, vamos lá. Caminho A, você vai lá, sensibiliza a alta administração e eles começam a perceber a necessidade de remanejar budget, mais ou menos uma proporção de referência que a gente recomenda é 70% no horizonte 1, 25% no horizonte 2, 5% no horizonte 3. Vamos imaginar que sensibilizou, beleza, o caminho para você começar a mexer em todas essas 7 dimensões que eu falei, já está mais pavimentado. Foi para lá, não convenceu? Ok, muito bem. Olha para aquilo que está no seu alcance de começar a explorar inovação dentro do seu departamento. E para isso, a gente sugere, por exemplo, uma abordagem que está cada vez mais disseminada, que é o Design Thinking. Design Thinking, ele aplica conceitos de desenvolvimento de produtos ou serviços por meio da exploração com clientes, indo a campo, usando conceitos, inclusive, da melhoria contínua, né? O conceito do Gemba, né? De ir a campo, vai lá ver o que está acontecendo, o que dói para aquele usuário, para aquela pessoa, coloca o usuário no centro e aplica conceitos, né, do Design Thinking para aquilo que você quer testar de hipótese. Você foi lá, testou, né, você fez o seu esforço e aquilo deu um resultado, divulga isso dentro da sua área, divulga isso dentro da sua empresa. Outras pessoas começam a se interessar por aquilo que você criou. E aí começa a ter uma série de narrativas positivas. A gente já viu isso acontecer em clientes nossos que tiveram as primeiras narrativas. Tem uma empresa de mineração, que eu não posso abrir porque eles pediram confidencialidade, uma empresa de mineração que começou a experimentar a aplicação de conceitos novos de comunicação interna, e todo mundo falou, nossa, mas como que vocês em tão pouco tempo viraram tanto o jogo? Ah, não, a gente começou a usar o Design Thinking para aplicar isso no nosso dia a dia. Ah, o que é o Design Thinking? E aí cria-se uma nova bolha, né, um novo conhecimento dentro da empresa. Então a gente sugere aí pelo menos esses 2 caminhos, Tiane. Bem legal, Fábio. A gente está aqui chegando no nosso tempo. Eu acho que dá 2 minutinhos para você falar um pouquinho mais do caso da Bosch que você citou. Você poderia falar quais foram os primeiros passos que eles deram para implementar a ambidestria? Legal. A Bosch é um caso super bacana. Hoje eles, veja só, né, 4 anos atrás, essa empresa começou a dar esses primeiros passos no sentido de convencimento da alta administração e teve que romper uma série de barreiras, porque sendo uma empresa de capital aberto, tão preocupada com a qualidade, precisou fazer alguns movimentos, né? Um primeiro movimento do lado prático que eles tiveram foi de ter clareza que as 200 políticas e procedimentos que eles têm dentro da empresa mãe não poderiam existir dentro de um ambiente que estimula a inovação. Então eles pegaram assim, cara, dessas 200, quais são as 17 que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum? Né? Que de 10 a 20, né? Chegaram em 17, montaram uma unidade de negócio muito mais leve com relação às políticas e procedimentos. O NDA não faz parte desse mundo
dessa empresa, NDA, acordo de confidencialidade, né? Não está presente lá. As regras para você transitar por dentro da empresa são mais leves, são mais brandas. A segurança até um pouco mais leve também. Então, ao se preocupar em ter claro que travas impedirão o novo, isso foi um primeiro movimento que eles fizeram. Tem vários outros, né? Mas pelo tempo que a gente tem aqui, eu acho que esse é o principal exemplo do que eles fizeram. E foi muito legal olhar 4 anos atrás, quando isso estava começando lá na Bosch, eles se deram conta que se continuassem muito dependentes do mercado automobilístico, que isso poderia levar eles para uma situação de mais pressão sobre os negócios, né? Como começaram 4 anos atrás a experimentar o futuro, a experimentar coisas novas, eles pegaram as competências deles e começaram a experimentar novos mercados, como agronegócio e mineração também. E o fato é que com essa crise na pandemia do Covid, que chegou agora nesse ano, em que o mercado automobilístico teve uma queda brutal, que a gente vem acompanhando aí nas notícias, a queda brutal não foi compensada por esses novos mercados que eles começaram a explorar 4 anos atrás e que agora já são business novos que eles têm aqui dentro da Bosch. Eu não sei, eu ouvi um ruído aqui, não sei se já está na hora de eu parar. Parei. Tá ótimo, Fábio. Queria te agradecer pela participação, foi muito bom mesmo. E obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau.